Educação à distância, mudando realidades. Olá, alunos! Tudo bem? Chegamos aqui à nossa aula da unidade quarta, né? Ou seja, da unidade 4, a nossa quarta aula, a aula 4.1. Vamos, logicamente, dar continuidade à nossa disciplina de Introdução à Contabilidade. E só para lembrá-los, aqui é a professora Rucilane, tá bom? Então, vamos lá. Antes disso, vou fazer minha audiodescrição. Eu sou mulher, parda, cabelos castanhos escuros com algumas mechas douradas. Estou trajando aqui uma camisa branca, floral, com as flores rosa aqui, calça rosa e sapatos pretos, ok? Então, vamos lá agora estudar a nossa unidade 4. Isso mesmo, hoje nós vamos falar o quê? Sobre a introdução às demonstrações financeiras ou contábeis, tá? Lembrando que é uma introdução. E também já vamos introduzir os assuntos acerca de balanço patrimonial. Tudo bem? Então vamos começar. Antes disso, vamos trazer aqui quais são as demonstrações financeiras que são o quê? Exigidas pela lei societária, né? Nossa lei mãe, que eu já expliquei para vocês, que está lá no quê? No meu artigo 176, tá? E o que ela nos diz? Que são obrigatórios, no caso, né? É obrigatória a evidenciação de, pelo menos aqui, 5 demonstrações contábeis. Balanço patrimonial, que ele visa o quê? Evidenciar o patrimônio da entidade. Temos o quê? A demonstração do exercício, do resultado do exercício, que é o quê? A DRE, tá? Ela visa apurar o resultado econômico. É aqui que a gente vai descobrir se a empresa teve lucro ou prejuízo, ok? Temos aqui também a demonstração de lucros ou prejuízos acumulados, que é a DLPA, que ela vem evidenciar, no caso, né, o destino desses lucros. Enquanto aqui na DRE nós vamos ver se houve lucro ou prejuízo, na DLPA, onde vão ser destinados esses lucros. Temos também a demonstração de fluxo de caixa. Então, é aqui que vai ser evidenciado toda a movimentação financeira, tá? Referente o quê? Aos pagamentos e recebimentos da entidade. Será na demonstração de fluxo de caixa. E temos aqui também a demonstração do valor adicionado, ou DVA, que ele busca o quê? Evidenciar aqui os resultados econômicos que foram gerados, tá? Em um determinado período da empresa, do tempo. Então, temos aqui essas, são as 5 demonstrações aqui previstas na Lei Societária 6.404. Mas, professora, por acaso existem apenas essas demonstrações? Não, nós vamos ver agora que existem outras demonstrações que são exigidas em outras legislações, tá? Principalmente com convergências também internacionais, então temos mais. Eu estava trazendo aqui as principais exigidas, e por isso que vocês têm que observar até em prova, que às vezes, numa prova, eles perguntam lá, quais são as demonstrações exigidas conforme a Lei 6.404? São essas. Ah, conforme o CPC ou outra legislação, já seriam outras demonstrações, então tem que prestar atenção, seriam mais demonstrações. Aqui trouxemos algumas regras, tá? Que devem ser seguidas acerca dessas demonstrações. Vamos lá. Nos forma que a elaboração da DLPA é dispensada, tá? Desde que seja elaborada a demonstração das mutações do patrimônio líquido. Aí você falou, professora, mas a senhora não falou nada da DMPL? Isso não falei porque ela não é exigida lá pela Lei 6.404, mas ela é exigida por outras legislações, tá? E o que acontece aqui? Por que ela é dispensada? Um exemplo, temos aqui o que se chama o
BP, né? Balanço patrimonial. Aqui nós temos o PL. Lembra que dentro do PL, que é o patrimônio líquido, tínhamos uma conta lá que era de lucros. Lucros aqui de reserva de lucros. Então, a DLPA nada mais é do que vai descobrir o que vai precisar para como que vai ser evidenciados esses lucros, né? Como que vai ser distribuído. Já a DMPL é uma demonstração analisando todo o meu patrimônio líquido. Então, você pode observar que ela vai analisar todas as contas aqui, inclusive a de lucros, né? De reserva de lucros. Por isso que seria dispensada a DLPA, ok? Vamos ver outra regrinha. A DVA, demonstração lá de valor adicionado, ela somente é obrigatória para sociedades anônimas, ou seja, SS de capital que aberto, tá? Quais seriam aquelas de capital aberto? Aquelas que negociam com o mercado externo, bolsa de valores, entre outros. Então, é obrigatória apenas para essas. Mais outra regrinha aqui, gente, vocês devem prestar atenção. A companhia fechada com patrimônio líquido na data do balanço inferior a quanto? A 2 milhões aqui, né, de reais, está dispensada da elaboração da DFC. Então, a demonstração lá, a DFC, de fluxo de caixa, ela só é exigida, tá, para aquelas empresas, isso que se for companhia fechada. Se for aberta, aí, né, ela tem que evidenciar essa demonstração. Então, aquelas de companhia fechada, valores inferior a 2 milhões está dispensada. Aquelas que se ultrapassou 2 milhões, tem que evidenciar essa demonstração. Outras características aqui também que vocês devem entender. As notas explicativas. As notas explicativas também, ela é considerada uma demonstração financeira ou contábil, né? Então, conforme o artigo lá, aí, mas o que seria essas notas explicativas? Nada mais é que realmente explicando mesmo o que aconteceu naquela determinada conta, ou aqueles fatos importantes, ou detalhando, né, aquele lançamento. Aqui, né, os lançamentos que estão lá dentro das outras demonstrações. Então, as notas explicativas lá vêm explicando os porquês de tudo, tá? Existe também aqui o que se chama de DRA, que é a demonstração de resultado abrangente do período, e também temos a demonstração de mutação do patrimônio líquido. Essas também são exigidas, mas em outras legislações. Outra regrinha também tem aqui é a comparabilidade. O que eu devo seguir? É uma indicação dos valores das demonstrações do exercício anterior. Como é que seria isso? Eu tenho lá, minha demonstração. Vou colocar aqui, por exemplo, balanço patrimonial. Eu devo incluir, pelo menos aqui, alguns valores, se eu estou evidenciando o de 2022. Devo incluir os valores lá, pelo menos, de 2021. Né? Então, às vezes indico lá o de 2021, ou indico também os valores que eu apurei em 2020, 2021 e o de 2022, para que tenha essa comparabilidade, tá? Agrupamento de contas, também estou falando aqui que não pode ultrapassar de 10% do valor do grupo das contas. Então, tem as regrinhas aí, né? Nada de colocar todas as contas lá, e a gente até explicou na parte de contas genéricas. Fiz um agrupamento tudo lá e lancei lá praticamente 50% dos valores, tudo. Não pode ser agrupado dessa forma. Ok, então, pessoal, aqui era realmente só uma introdução mesmo, eu trouxe as regras básicas aqui, né, na introdução a demonstrações contábeis, só que agora nós vamos introduzir o assunto do balanço patrimonial, tá bom? Começando com o conceito de balanço patrimonial, né? E qual é a principal finalidade do balanço patrimonial? Já vimos que lá no balanço patrimonial que estão o quê? Os nossos, né, a posição lá financeira do nosso patrimônio, não é isso? Ou patrimônio lá da entidade. E qual seria essa principal função dele, ou a finalidade do BP? É o que? Apresentar a posição financeira e patrimonial da empresa em determinada data, representando, portanto, uma posição estática,
tá? Ou seja, quando chegar lá na data, que a gente vai explicar, às vezes data do ano civil, aí vai ser decidido pelo estatuto da empresa, 31 de dezembro, por exemplo, tem lá que trazer a posição financeira patrimonial da empresa. Então, o balanço patrimonial vem mostrar aqui todos os seus patrimônios e também lá, né, o seu patrimônio líquido. Vamos trazer aqui alguns conceitos que vocês devem entender. O balanço lá patrimonial, né, o BP, ele tem dividido lá. Vamos explicar tanto pela parte do ativo, que seria no grau de liquidez, quanto do passivo, que é conforme o grau de exigibilidade. É a forma como consta lá. Então, se eu tenho meu balanço patrimonial aqui no meu ativo, né? O que seria esse grau de liquidez? Ou seja, é o maior ou menor prazo no qual os bens e direitos podem ser transformados em dinheiro, tá? E a gente vai até explicar também aqui. Se eu tenho, por isso que até é classificado, a gente vai ver que ele é classificado entre circulante e não circulante. Por quê? O caixa, a conta caixa aqui, será que eu consigo transformar ela em dinheiro mais rápido do que o meu imóvel, do que o meu veículo? Sim. Então, por isso que a gente pode ver aqui, ó, ela em ordem decrescente e vem a conta caixa, depois vem que as disponibilidades, vamos ver que vem o estoque, a mercadoria, e vai lá no final, imobilizados, intangíveis. Então, aqui ele está de acordo com a conversibilidade, ou seja, de acordo com que eu vou conseguir transformar esse bem ou direito em dinheiro, tá? E já o grau de exigibilidade é o que? É o maior ou menor prazo existente para as obrigações sejam pagas. Então, aqui também, quanto mais rápido eu tiver que pagar, vai ser feito o lançamento aqui. Por isso que tem um circulante, passivo circulante e o passivo não circulante, tá? Porque vai ser de acordo aqui com a forma mais rápida que eu devo pagar. Aí nós vamos ver também que tem a regrinha lá de até 1 ano, quando for até 1 ano, e tem o acima de 1 ano, que é o ALP. Vamos explicar isso daqui a pouco também. E tá aqui o realizável. O que é essa palavra realizável? A gente fala muito. Realizável é tudo que se pode converter e transformar em disponibilidade, em dinheiro, tá? Então, a gente usa muito a expressão lá no ativo, essa duplicata realizável há tanto tempo, ou seja, realizável a longo prazo, a curto prazo, ou seja, quando que vai ser transformada esse direito em dinheiro, essa disponibilidade. Temos o conceito também. Conceito de exercício social e ano civil, aqui é o ano civil. O exercício social, ele terá duração de quê? De 1 ano. E a data do término será fixada no estatuto. Como que é essa regra, gente? Vamos lá. Em regra, tá? O ano civil, sabemos aqui, ele é de 1 a 31/12, ok? Então, o ano civil 31/12. Em regra, o exercício social terá duração de 1 ano e pode ser que eu tenha que fazer aqui, evidenciar, né, minhas demonstrações contábeis, elaborar minhas demonstrações contábeis em 31/12. Mas a empresa, o que acontece? Mas, gente, a empresa, ela pode incluir lá no seu estatuto, tá? Ela pode decidir o quê? Não, o exercício social para a nossa empresa vai ser diferente. Nós escolhemos a data que fosse publicado por exemplo, todo junho, né? Todo mês de junho, um exemplo. Então, pode ser incluído lá no estatuto, mas em regra vai seguir o ano civil, tá? E o conceito aqui, vamos aqui, do curto prazo, o que seria isso? Todos os bens e direitos realizáveis em moeda ou passíveis de conversão e as obrigações com vencimento até o quê? Até o término do exercício social seguinte. Então, temos lá, a data do balanço foi
Botamos aqui a data do balanço, terminou lá dia 31, não é isso? 31/12 tem a data do balanço. Então, eu tenho dessa data do balanço mais um ano, até um ano ele entraria em curto prazo, tá? Quando a gente fala curto prazo, ou seja, até dia 31/12 lá de 2023. Se eu fechei minha data do balanço agora 31/12 de 2022. Tudo bem? Isso entra em curto prazo. E acima de um ano já entraria na classificação de longo prazo. Geralmente a gente fala o ALP, duplicado realizável ALP, por exemplo, quer dizer o quê? A longo prazo. Que tá aqui, ó. Então, todos os bens e direitos realizáveis em moeda, ou seja, tá? Que consiga transformar aí, ou se vão ser pagar, conversibilidade, que a gente fala lá, em moedas, ou aqueles passivos de conversão, e aquelas o quê? As obrigações, ou seja, ou se eu vou ter que pagar aquelas obrigações após o término do exercício social, né? Seguinte, ou seja, após um ano, entra em longo prazo. Então, aqui, por exemplo, até um ano, e aqui, após o exercício seguinte, ou seja, após esse ano. Exemplo, aqui eu falei que era, se a data do balanço aqui foi em 31/12/2021, aqui, né? 31/12/2021. Temos aqui até 31/12/2022 para entrar em curto prazo. Passou disso, vai entrar aqui no que a gente fala a longo prazo. Se é como ativo, quer dizer o quê? Que esse ativo vai ser transformado em dinheiro, né? De uma forma mais genérica aí. Se é passivo, quer dizer o quê? Que eu vou ter que fazer o pagamento daquelas minhas obrigações. Outro conceito aqui é o ciclo operacional. O ciclo operacional, ele demora para produzir, é o quê? Todo o tempo, tá? Que ele se demora para se produzir, vender e receber o produto, ok? Uma dica aqui, gente, que às vezes o ciclo operacional, ele pode mudar esse conceito que a gente tem de curto prazo e longo prazo. Um exemplo, para se construir um barco. Geralmente, o curto prazo não vai poder ser um ano, né? Às vezes, ele deveria colocar o curto prazo naquela venda, naquela construção, para 3 anos, entendeu? Então, o curto prazo ali seria 3 anos nessa classificação e não um ano. Então, até ele passar por todas essas fases, que é produzir, vender e o quê? E receber o produto. Tá? Então, não confundam isso, que pode ser que esse curto prazo, dependendo do tipo de operação da empresa, seja modificado. Aqui, só para mostrar para vocês, a regrinha que eu expliquei ainda agora. Temos aqui a data do balanço, 31/12/2021, ok? Então, todo esse tempo aqui até 31/12/2022 é o curto prazo. A partir disso, tá? Tá vendo aqui, ó? A partir disso, passou lá, agora já 1º de janeiro de 2023, etc. Seria o quê? Longo prazo, ou ser chamado ALP. Chamamos isso também, tá? Recebível ALP ou pagável ALP. Agora, vamos explicar para vocês o nosso balanço patrimonial. Estou enxergando aqui. E pelo menos os principais conceitos de como ele está dividido, tá? Então, prestem bem. Lembrem aqui, ó, primeiro, no ativo. Como é que o ativo é classificado aqui? Pelo grau decrescente de conversibilidade ou grau de liquidez, tá? As duas formas estão corretas, porque, já falei, né, de a forma como ele vai se transformar em dinheiro mais rápido. Um caixa, ou aqui disponibilidade, por exemplo, se transforma mais rápido em dinheiro do que um direito. E o direito, ele geralmente se transforma mais rápido em dinheiro do que um imobilizado. Então, é desta forma. Ok. E o que é o ativo circulante? O ativo circulante aqui, gente, ele é o quê? Dinheiro ou tudo que vai ser transformado em dinheiro no curto prazo. Já sabem o que é o curto prazo, né? Até um ano da data do balanço. Ok, dentro do ativo ele é dividido o quê? Em disponibilidade, que é onde vai ter o quê?
a conta caixa, as contas bancos, conta movimento e aquelas aplicações liquidez imediata, por exemplo, o CDB aqui, que transforma bem rápido em dinheiro, tá? Estoques, também temos, quais seriam as contas de estoque? As contas de mercadoria, por exemplo, estariam aqui. Valores aqui também a receber até 12 meses, ou duplicatas a receber, também consta aqui, que seria dos direitos, né? Tem também aqui, estão no ativo circulante, aquelas aplicação de recursos de despesa de exercício seguinte. Aí você fala, meu Deus do céu, o que seria isso? Gente, essa aplicação aí, né, que você fala de recurso de despesa de exercício seguinte, nada mais é que aquela despesa antecipada. Ou seja, um exemplo aí, contratei, falando no nosso exemplo do dia a dia, contratei, fui num dentista, contratei um dentista, né, quero fazer lá todos os meus procedimentos e chegou nesse mês, eu falo, não, já quero pagar antecipado. Vou pagar agora 5 mil, não está me cobrando 5 mil reais? Pago 5 mil agora, mas só vou realizar esses procedimentos aí dentísticos só daqui 4 meses ou só daqui 1 ano. Então, como eu paguei isso antecipado, eu tenho o quê? Um direito. Ele deixou de ser despesa. Não é despesa por quê? Porque eu ainda não realizei aquele procedimento mesmo. Aquele serviço não foi prestado a mim. Então, ali eu paguei antecipado essa despesa. Quando eu faço pagamento antecipado, ele dali me dá um direito e eu devo lançar aqui. Vamos lá de novo, continuando. Temos aqui também o ativo que a gente fala não circulante, tá? O ativo não circulante, temos o realizável a longo prazo, ou seja, tudo aquilo que vai ser realizado a LP, acima de 1 ano. Também tem a classificação aqui que é de investimentos, ou seja, são aqueles investimentos que a gente tem em outras empresas, tá? Posso colocar outro exemplo aqui? Vamos lá, um outro exemplo de investimento. E que vocês vão até ver que acaba saindo do imobilizado. Se você tem um prédio, um imóvel, esse imóvel, né, no momento que você utiliza para a operação da empresa, ele vai ser classificado imobilizado. Mas você está usando aquele prédio para fazer o quê? Para tendo outras rendas, coloquei para alugar. Então, ele não tem nada a ver com a operação da empresa, mas eu investi ali, estou recebendo o aluguel daquele prédio, ou daquela casa, ou aquele imobilizado, né, daquele imóvel. Então, aquele valor, ele não entraria ali no imobilizado, eu tenho que lançar lá em investimentos, tá? O que mais que nós temos? Temos aqui no imobilizado. Imobilizado, ou seja, são todos aqueles bens lá que a gente fala tangíveis. Vai entrar máquinas, carros, imóveis, todos estariam classificados aqui. E o intangível, né, vamos lançar aqui os valores referentes a marcas, patentes, entre outros. Então, aqui nós já vimos o conceito do ativo, tanto do circulante quanto do não circulante. Temos aqui o passivo. O passivo também é classificado em passivo circulante e passivo não circulante, tá? Aqui dentro seria o passivo exigível. O que é o circulante? Valor a pagar liquidado em até 1 ano, ou seja, salários a pagar, impostos a pagar, fornecedores, financiamentos, contas a pagar, entre outros. E o não circulante é o que? Exigível a longo prazo, é a mesma regrinha lá, a LP, tudo aquilo que vai ser pago a LP, ou seja, acima de 1 ano. Temos também aqui o nosso conceito de capital social. O capital social a gente explicou lá, não é? Que é aquele que representa o compromisso dos sócios com a entidade. Isso mesmo. Aqui os sócios eles entregam, né, ou entregar uma parte do capital e a outra eles vão entregar dentro de um cronograma. Nós estamos explicando lá também, ou seja, aqui, gente, tá? Aporte financeiro dos sócios para entidade, né? Aqui estão classificados lá o capital subscrito, a integralizar, o integralizado e tudo. E o que seria a reserva de capital, tá? A reserva de capital, ela não é constituída de valores relacionados aos seus resultados. Então, nada tem a ver. Aqui a gente vai lançar aqueles valores que a empresa geralmente recebeu, ou de incentivos fiscais, ou de doações, ágio de emissão de ações, entre outros, tá?
Então, aqui nada tem a ver com os resultados. E o ajuste de avaliação? Geralmente aqui ele é utilizado primordialmente para ajustar as aplicações financeiras que não podem ter suas variações positivas ou negativas levadas no resultado. Então ele tem que fazer um ajuste. Eu não posso lançar aqui, deu menos X e mais X. Não, eu vou fazer o ajuste e vou trazer aqui apenas o valor desse ajuste, dessa avaliação patrimonial. Temos também as reservas de lucro, tá bom? E o que seriam, gente, essas reservas de lucro? É a parte que os sócios decidiram aqui não retirar da empresa, guardando para determinado fim. Essa reserva de lucro, a gente vai ver lá, acho que tem umas 7 reservas de lucro, tá? Só que a única realmente que é obrigatória é a que a gente fala de reserva legal. Então, a reserva legal, toda empresa, ela deve destinar pelo menos 5%, ok? O que seriam as ações em tesouraria? É quando uma empresa ela recompra suas próprias ações, ok? Essas ações elas não podem ser consideradas ativo, porque são sócios de quê? Porque são ações, tá? Que a empresa comprou delas mesmas. Bem confuso, né? Tanto que essa aqui é uma conta que a gente fala retificadora. Ela vem diminuindo ali o meu patrimônio, tá? Porque simplesmente a empresa comprou as suas próprias ações, lançou as ações no mercado e foi lá e comprou as suas ações. E temos aqui a conta prejuízos acumulados. As prejuízos acumulados, ou seja, só pode ser lançado aqui um detalhe aqui, que eu até expliquei na outra aula, na aula passada. Para empresas aqui, né, sociedades aqui, as SAs, não posso lançar o lucro. O lucro eu não posso lançar diretamente, ali ficar a conta lucro acumulados. Eu tenho que fazer a divisão lá nas minhas reservas de lucros. Só vou lançar os prejuízos, né, caso eu tenha prejuízo, ou se a conta foi zerada, tá? Isso para grandes empresas. Pequenas empresas geralmente lançam lá o seu lucro, deixa a conta como lucro acumulado. Mas aqui sabemos o quê? Que o PL, aqui também, né, não vai ser pago e não é exigível. Enquanto aqui, tudo aquilo que vai ser pago e é exigível. Só para rememorar aqui, né, que enquanto aqui a classificação é pelo grau decrescente de conversibilidade, nós temos aqui o grau decrescente de exigibilidade, ou seja, aqui eu exijo mais rápido e aqui menos rápido. Ou seja, aqui a empresa pode exigir mais rápido, ou seja, aqui eu tenho que pagar, né, mais rápido e aqui eu tenho que pagar menos rápido. Ou seja, aqui tenho mais prazo para fazer os pagamentos das minhas obrigações e aqui menos prazo. Aqui, né? Aqui, menos prazo. Trouxe um exemplo aqui para vocês de um balanço patrimonial, bem resumido. Aqui, ó, temos o ativo circulante. Lembra quando eu expliquei para vocês o que era a conta sintética? Ó, aqui é uma conta sintética, porque está somando, ó, tá vendo? E o que é a conta analítica? Aqui ele está bem reduzido, porque geralmente aqui dentro eu ainda ter várias contas ainda. Eu ia colocar a conta caixa, a conta banco. Aí essas contas seriam as analíticas e aqui ainda seria o somatório. Mas como eu estou mostrando aqui detalhado, aqui como é o último nível, né? Então aqui seria um exemplo de conta analítica e aqui conta sintética, porque está recebendo a soma. Então temos aqui ó, o ativo circulante, as contas aqui, disponibilidade, contas a receber, estoque. Temos ativo não circulante, que é dividido aqui, o ativo realizável, contas a receber, investimentos, né, em empresas, imobilizado. O que seria imobilizado? Um exemplo aqui, máquinas e equipamentos. E olha, lembra que eu falei das retificadoras? Expliquei lá na aula 2? Pois é, aqui temos a depreciação acumulada, que ela vem o quê? Deduzindo do meu imobilizado. Então, quer dizer que essa máquina, esse equipamento, ela tem, esse aqui estaria deduzindo essa máquina, tá? Nesse caso aqui, colocou como zerado, ou seja, provavelmente esse equipamento seria novíssimo. E intangível, um exemplo aqui de intangível, pesquisas pré-operacionais, é um dos exemplos aqui. Do passivo circulante, ou seja, todos que devem ser pagos em até 1 ano, temos esses exemplos. Do passivo não circulante, ou contas a pagar ALP, temos um exemplo aqui. E no PL,
temos o exemplo do capital social. Somando tudo, temos valor total e não esqueça que o valor tem que ser iguais, eles devem ser iguais, tá? Outro exemplo aqui, não se preocupa com os valores aqui, a única coisa que eu quero que vocês vejam é aqui, ó, que tem esses 3 anos. Lembra da regrinha lá da comparabilidade? Então, tá bem aqui, ó. Temos aqui, ele foi apurado aqui em 31/12/2017, mas trouxe aqui pelo menos os de 2016 e 2015 para se fazer esta comparação, tá? Então, aqui pode ver que o BP está de uma forma diferente. Ao invés de colocar aqui do lado, eles incluíram um abaixo. Então, aqui temos o ativo e aqui temos as descrições do meu passivo. Isso aqui é um exemplo real também. Só uma alternativa aqui para vocês, tá? Para ver se vocês fixaram aqui ou se vocês ainda lembram quais são as contas patrimoniais. Isso? Então, aqui, ó, assinale a alternativa que representa somente as contas patrimoniais passivas. Se é passiva, você já sabe que é lá do meu passivo exigível mais PL. E aí, lembram qual é? Olha aqui, qual seria? Letra D, salários a pagar, fornecedores, tributos a recolher, capital social, empréstimos a pagar e financiamento. O que teria de errado nas outras? Aqui você já sabe que caixa equivale de caixa, não seria, né? Veículo também não, já estariam lá no meu ativo. Aqui, o que tem de errado? Ó, todos esses, banco, estoque, duplicatas a receber, equivalente de caixa, todos esses seriam do meu ativo. E aqui, no outro, o que está tendo de errado? Ó, temos aqui o imóvel, veículos, não é isso? Então, aqui vocês conseguem verificar quais são as contas aqui patrimoniais passivas. Aqui tem mais outros errinhos aqui também. Perfeito. Então, pessoal, é isso, nossa aula, né? Fizemos a aula aí 4.1 sobre a introdução às demonstrações financeiras, focando no balanço patrimonial, porque conforme a nossa ementa está lá, né, iríamos estudar o balanço patrimonial e a DRE, que estudaremos numa próxima aula, tá bom? Então, até mais e tchau, tchau! Educação à distância, mudando realidades.